Hallelujah. Aleluia. Praise God. Praise God. Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Thank you very much. Thank you, Andre. Thank you for the wonderful words. Obrigado, André, pelas suas palavras. We had last night, such wonderful fellowship together. Nós tivemos ontem uma comunhão muito boa juntos ontem à noite. I really feel very, very much at home, and I thank you for the tremendous, what shall I say, all the preparations and everything that you have done to bring this about. E eu me sinto muito em casa e me sinto muito agradecido por todo o preparo que foi realizado para montar este evento. I wished I had the privilege to be present at one of your concerts. Eu gostaria muito de ter estado em um dos seus concertos. I think it's fantastic to sing to millions of people and then pull in the net. E deve ser maravilhoso cantar para milhões de pessoas, depois você poder jogar a rede. Praise God. Glória a Deus. Brazil is a blessed country. O Brasil é um país muito abençoado. This is my perception from the outside. É assim que eu vejo olhando de fora. You can thank the Lord. This is a blessed country. E vocês podem agradecer a Deus porque este país é abençoado. And it is continuing to grow. E nós continuamos a crescer. Amen. Amém. My focus is Africa. I just can't help it because God made it that way. O meu foco é a África. Deus me chamou para este lugar e eu não posso ajudar. É isso mesmo. I do preach across the globe. Eu prego ao redor do mundo. But Africa is the focus. Mas a África é o foco do meu coração. I can't help myself. It's just like that. E é assim que Deus me chamou e é assim que eu vou trabalhar. And we see awesome moves of the Holy Spirit. Nós temos visto um poder maravilhoso do Espírito Santo. Incredible harvests. Nós temos visto grandes colheitas. When I started off in Africa, let me quickly tell you that before I start with the word of God. Antes de começar a mensagem, eu gostaria de contar uma experiência. When I started off in Africa, everything went wrong. Quando eu comecei na África, tudo deu errado. I didn't feel welcome. The people were not interested in listening to my preaching. E eu não me sentia bem-vindo, ninguém estava interessado nas minhas mensagens. And I prayed, I said, Lord, what must I do? E eu disse, Senhor, o que eu preciso fazer? And then the Lord spoke to me, start a Bible correspondence course. E Deus falou para mim, comece um curso de correspondência da Bíblia. I designed a course, an evangelistic course, of course. E eu comecei então um curso evangelista. And I distributed it among the young people and they grabbed it. E um curso de evangelismo e as pessoas começaram a receber este material. In no time I had 50,000 enrollments. That was awesome for me. De repente chegamos a 50.000 pessoas inscritas nesses cursos. And I had to hire some offices. E eu tive então que contratar e estabelecer escritórios. And I had to pay $50 for the rent per month. E eu tinha que pagar $50 pelo aluguel daqueles escritórios. And one day the rent was due. E um dia que nós tínhamos que pagar o aluguel naquele dia. I had to pay the rent at 5 o'clock. Eu tinha que pagar o aluguel às 5 horas da tarde. $50. $50. That was money I didn't have. E eu não tinha esse dinheiro. I know $50 isn't much, but it's very much if you haven't got one. E eu sei que $50 não é muito, mas é muito quando você não tem $50. And the whole day I prayed. I said, Lord, 5 o'clock today, I need $50, or I'm being thrown out. E eu falei, Senhor Deus, eu preciso desses $50, ou eles vão despejar a gente. I tell you what came. E sabe o que aconteceu? 5 o'clock came, but not the dollars. Às 5 horas da tarde chegou, mas os $50 não chegaram. And I was walking home. E eu estava andando de volta para I casa. rented a little place there for my family. Nós tínhamos aí uma casa alugada para nossa família. My wife and our 3 small children. Minha esposa e eu, os nossos 3 filhos pequenininhos na época. And then something happened that became a defining moment in my life. E algo aconteceu na minha vida que se tornou um momento de decisão na minha vida. Suddenly, de repente, the Spirit of God spoke to me in my heart. O Espírito de Deus falou ao meu coração. I couldn't believe it. Eu não podia acreditar. Lord said to me, Deus me disse, do you want me to give you $1 million? Você quer que eu te dê $1 milhão?
I thought, wow, I asked for 50. E eu falei, puxa, eu só pedi por 50? An offer of $1 million. E Deus está me oferecendo $1 milhão. And for seconds it was racing through my mind what I couldn't do for Jesus with $1 million. E de repente minha mente começou a trabalhar e comecei a imaginar o que eu poderia fazer para Jesus com $1 milhão. Suddenly a second thought. De repente veio um segundo pensamento. I'm not a weepy man at all. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de chorar. I'm a tough old German. I don't cry. Eu sou um alemão durão e eu não choro. But this time, Mas desta vez, tears were gushing out of my eyes. lágrimas estavam jorrando dos meus olhos. I was standing on the public road, people passing me left and right. Eu estava ali na rua parado e pessoas passavam na minha frente, à direita e à esquerda. I threw up my arms E eu levantei os meus braços and I shouted, e eu gritei: "No, Lord, ó Senhor, I don't ask for $1 million, eu não estou pedindo por $1 milhão, but I ask for 1 million mas eu souls. estou pedindo por 1 milhão de pessoas. 1 million souls. 1 milhão de pessoas. I ask for 1 million Eu souls." peço por 1 milhão de pessoas. And then the Holy Spirit spoke again. Aí o Espírito Santo falou novamente. Words I never heard or read. Palavras que eu nunca havia ouvido antes ou lido antes. He said, Ele disse: "You will plunder hell and populate heaven for Calvary's sake." você vai esvaziar o inferno e você vai encher o céu para a glória de Deus. Hallelujah! Aleluia! Since that day I say, Desde aquele dia eu tenho dito, every time I take the microphone, todas as vezes que eu tomar o microfone, I have a burning in my heart eu tenho algo que queima no meu coração, for only one thing: para uma coisa somente: hell empty and heaven full. o inferno vazio e o céu cheio. Hallelujah! Aleluia! That is why Jesus came. Foi para isso que Jesus veio. And this is happening when we preach. I expect this decade to see 100 million souls saved. E o nosso alvo para esta década é ganharmos 100 milhões de almas para Jesus. Hallelujah! Aleluia! We are now at 44 million completed decision cards. Nós temos aqui registrados 44 milhões de pessoas que já se converteram. I'm praying for the next 56 E million. eu já estou orando pelos próximos 56 milhões. Amen. Amém. I had an American preacher came to visit me in one of my crusades in Africa. Um dia um evangelista americano veio a uma de nossas cruzadas lá na África. He came with his limousine a day later E ele veio lá com a sua limusine to the city where I was preaching. para a cidade onde eu estava pregando. So my friend asked the driver, the limousine driver, E aquele amigo perguntou para o motorista, o chofer da limusine. he said, "In that city, what is the percentage of Christian Muslim?" E ele perguntou qual a porcentagem de cristãos e muçulmanos nessa cidade. The driver said to him, E o motorista respondeu: "I don't know the percentage. eu não sei a porcentagem. I only know one thing. Eu somente sei uma coisa. Where Bonke preaches, the percentages change." Quando o bom que prega, as porcentagens mudam. Hallelujah. Aleluia! I believe it. E eu creio nisto. Amen. Amém. First time in Cape Town, South Africa. E a primeira vez que eu estava na cidade do Cabo, na África do Sul, I preached for the first time. I had a crowd of 70,000 people. e eu preguei ali pela primeira vez um público de 70 mil pessoas. I'd never preached to 70,000 people at that time. Eu nunca havia pregado para um grupo tão grande como 70 mil naquela época. I was so overwhelmed. Eu fiquei tão impressionado. And at night I said to my wife, E à noite eu falei com minha esposa. I said, "Honey, I think this is God's maximum." E eu disse: querida, eu acho que eu cheguei no máximo de Deus. Suddenly the Holy Spirit spoke to me. De repente o Espírito Santo falou comigo. I nearly fell off my chair. Eu quase que caí da cadeira. He said to me, Ele disse a mim: "God has no maximum." Deus não tem um limite máximo.
He has no maximum because he is God. Ele não tem um limite máximo, pois ele é Deus. Maximum is a human perception. O máximo é uma percepção humana. Our God is able to shake Brazil with the power of the Holy Spirit. E o Deus é poderoso para chacoalhar o Brasil com o poder do Espírito Santo. Hallelujah! Aleluia! Amen! Amém. And never stop moving forward. E nunca parem de caminhar à frente. Never, never. Nunca, nunca. It just comes to my heart like that. E agora algo veio no meu coração. In Exodus 14. Em Êxodo, capítulo 14. Exodus 14. Êxodo 14. It's something that blessed me lately. Algo que Deus me abençoou recentemente. In verse 13. Êxodo 14, versículo 13. It says there, and Moses said to the people, E Moisés respondeu ao povo: do not be afraid, não tenham medo, stand still. fiquem firmes. Stand still. Fiquem firmes. Moses said, stand still. E Moisés falou: fiquem firmes. God was not happy with that. Deus não estava feliz com aquilo. And he gave a counter command. E ele deu uma outra ordem. Verse 15. Versículo 15. The last sentence. A última sentença. Tell the children of Israel to go forward. Diga aos israelitas que sigam avante. Moses said, stand still. Moisés falou: fiquem firmes. The Lord said, no. E Deus disse: não. Tell the people, go forward. Diga ao povo que avance. When you hear a preacher preach, stand still, it's not God, it's Reverend Moses. Quando você ouvir um pregador falando: fiquem firmes, não é Deus, é o reverendo Moisés falando. When you hear a preacher say, go forward, it is God. Quando você ouvir um evangelista, um pregador falando: vai em frente, é Deus falando. Hallelujah. Aleluia. My message is, go forward in the name of Jesus. Minha mensagem é: vai em frente em nome de Jesus. Preach in season, preach out of season, but go and preach, and Brazil will be saved. Preguem a tempo, preguem a fora de tempo, mas preguem, vão em frente e o Brasil será salvo. Hallelujah! Aleluia! Brazil washed in the precious blood of Jesus. O Brasil limpo pelo sangue precioso de Jesus. Hey! Hallelujah! Aleluia! I'm busy with Moses. Let me continue with Moses a little bit. Já que estamos falando de Moisés, vamos continuar falando dele. I got it right here. Aqui está. Deuteronomy chapter 33. Deuteronômio, capítulo 33. And I want to read to you, this is the chapter of Moses' final blessing on Israel. E este é o capítulo da bênção de Moisés sobre Israel. That was shortly before he died. Antes dele morrer. And here comes the blessing of Joseph. E aqui está a bênção de José. Verse 13. Versículo 13. Blessed of the Lord is the land with the precious things of heaven, with the dew and the deep lying beneath, with the precious fruits of the sun, with the precious produce of the months, with the best things of the ancient mountains, with the precious things of the everlasting hills, with the precious things of the earth and its fullness, and the favor of him who dwelt in the bush. Diz a palavra de Deus que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos, e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra, e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente, que tudo isso repouse sobre a cabeça de José,
sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. And the favor of him who dwelt in the bush. E o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Moses was now an old man, and he remembered what happened in Exodus chapter 3. Moisés não era um homem velho, mas ele se lembrou o que aconteceu. José se lembrou o que aconteceu em Êxodo capítulo 3. When he saw a burning bush. E ali a história de Moisés quando viu aquela sarça ardente. That was nothing special. Bushes were burning. E naquela época isso não era nada diferente, porque as sarças se ardiam, queimavam. Lightning strike or something. Bushes were burning all the time. Caía um raio, então os arbustos se queimavam normalmente. But they were burning, and then the fire was dying. E elas queimavam e depois o fogo se apagava. So when Moses saw a burning bush over there, E quando Moisés viu aquela sarça ardente ali, he didn't give it much attention. ele não prestou muita atenção. That's quite regular. Isso é normal. Half an hour he looked again. E meia hora depois ele olhou de novo, The bush is still burning. aquela árvore ainda está queimando. This is strange. Isso é diferente. Half an estranho. hour later he still looked again. Meia hora depois ele olhou de novo, Still burning. ainda estava queimando. It's impossible. Isso é impossível. Let me go and have a look. E ele foi lá pertinho para dar uma olhada. And when he came, the voice of the Lord came out of that burning E bush. quando ele se aproximou, uma voz de Deus saiu daquela sarça ardente. Every church should be a burning bush. Toda Don't you think igreja so? deve ser uma sarça ardente. Every church Toda igreja burning, and the voice of the Lord came out. deve queimar e a voz de Deus deve sair. I don't have much time here, so I said I don't want to go into great detail. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui por causa do tempo. He took his shoes off, and it was holy ground, and all the rest of it. E ele tirou os seus sapatos, aí suas sandálias, pois aquele era um lugar santo. And then the Lord called Moses to go to Egypt. E aí to Deus chamou a Moisés para sair e voltar ao Egito e libertar o seu povo. deliver his people from Pharaoh. Libertar o seu povo de Faraó. When Moses heard Pharaoh, he began to shiver. E quando Moisés ouviu falar de Faraó, ele começou a tremer. That very negative experience Uma negativa with muito Pharaoh. negativa que ele teve com Faraó no You passado. don't like to go back to a negative situation, especially if your life is at stake. Você não quer voltar a uma experiência negativa, especialmente quando sua vida está em risco. Exodus 3, Moses said, Lord, who am I? E Êxodo 3 diz, Moisés disse, Deus, quem sou eu? The Lord said to the effect like this, E Deus respondeu algo assim, Moses, Moisés, don't worry. não se preocupe, I meu. know exactly who you are. Eu sei exatamente quem você é. But I am Mas eu that sou I am. o que sou. Hallelujah. Aleluia. Tell the people I am that I am Diga ao povo que eu sou o que sou. has sent you. E eu estou enviando você. Now the real heart of this little scripture here is this. Mas o coração desta mensagem aqui é esta. And the favor of him E o favor daquele who dwelt in the bush. que apareceu na sarça ardente. Favor. Favor. Say favor. Repita comigo, favor. Yes, it was favor to Israel, Sim, é o favor com relação a Israel, but not favor to Egypt. mas não favor ao Egito. No, no. Não. Favor of him who dwelt in the bush. Favor daquele que permaneceu e apareceu na sarça. Favor to Israel. Favor para Israel, No favor to Egypt. nenhum favor para o Egito. So the question came to my mind, E a pergunta que eu tive, did God love Israel será que Deus amou a Israel and hate Egypt? e odiou ao Egito? Did God hate Egypt? Será que Deus odiava o Egito? Não.
God hates no nation. Deus não odeia nenhuma nação. He didn't hate Egypt at all. Ele não odiava o Egito de jeito nenhum. I give you the proof. Vou te mostrar a prova. Nineveh was much worse than Egypt. Nínive era muito pior do que o Egito. And God sent Jonah to Nineveh E Deus enviou a Jonas para Nínive with a message of repentance. com uma mensagem de arrependimento. God didn't like Nineveh, Deus não gostava de Nínive, but he didn't hate Nineveh. mas ele não odiava a He Nínive. wanted Nineveh to repent. Ele queria que Nínive se arrependesse. This is the truth. Esta é a verdade. No matter how wicked people may be, Não importa quão pecaminosos as pessoas sejam, including the Talibans, mesmo os que são do Talibã, God hates nobody. Deus não odeia a ninguém. He wants that all men be saved Ele quer que todos sejam and salvos come to the knowledge of the truth. e venham ao conhecimento da verdade. That's why we must preach the gospel. Por isso temos que pregar o evangelho. Say amen. Diga amém. Now, Agora, why did he strike Egypt then? por que Deus puniu e feriu ao If he Egito? didn't hate Egypt? Já que ele não odiava o Egito. I tell you, I pray that you may never forget it. E eu espero que você nunca esqueça disso. God struck Egypt badly for only one reason. Deus feriu ao Egito por uma só razão. Egypt had something that belonged to God, and Egypt didn't want to let go. O Egito tinha algo que pertencia a Deus e o Egito não queria abrir mão disso. Pharaoh held the children of Israel enslaved and didn't want to let go. Faraó aprisionou o povo de Deus, o povo de Israel, e não queria deixar este povo sair. Any nation in the world Qualquer país deste mundo that goes against God's eternal purposes will suffer. que se levantar contra os propósitos eternos de Deus vai sofrer. So God said to Moses, Então Deus disse a Moisés: I have come down to deliver my people. eu desci para libertar o meu povo. I have come down to deliver my people. Eu desci para libertar o meu povo. Oh. God, the God of Israel, the God of love, O Deus de Israel, o Deus do amor, was on his way estava caminhando to deliver his people. para libertar o seu povo. And woe to anyone who is in his path. E ai daquele que se colocar no seu caminho. Woe! Ai daquele. Woe! Ai daquele. Hallelujah! Aleluia. Never get in the way of a man who is in love. Nunca se coloque na frente de homem que está apaixonado. And don't get in God's way because he's in love. E não se coloque na frente de Deus, pois Ele está apaixonado. I have come down, he says. Ele disse: eu desci. I have come down, he says, Eu desci to deliver my para people. libertar o meu povo. And Moses, you go E Moisés, vá in você, your shepherd garment, mesmo com a sua roupa de pastor, smelling after sheep, cheirando como ovelhas. and with your shepherd staff, E você, quando você tiver sua vara de pastor, go and knock on the palace door of Pharaoh and cry, thus says the Lord, let my people go. e bate esta vara nas portas do palácio do faraó, e clame e diga: deixa meu povo ir. Hallelujah! Aleluia! When Pharaoh was told there is a shepherd outside knocking against the door with his staff, E disseram ao faraó: existe um pastor lá fora batendo com a sua vara na porta do palácio. they only allowed him to come through because they thought this was a joke.
E eles só deixaram Moisés entrar porque acharam que isso fosse uma pegadinha, uma piada. A man with a shepherd's crook challenging the greatest military power on earth. Let my people go. Um homem com uma simples vara de pastor desafiando o maior exército daquele país, dizendo: deixa o meu povo ir. Oh, our God is mighty. Oh, queridos, o nosso Deus é poderoso. Now listen, I want to cut this short. Deixa eu resumir essa história. Listen carefully. Preste atenção. Moses was in Egypt to bring the people out into the promised land. Moisés estava no Egito para tirar o povo e levá-los à terra prometida. God did not say to Moses, Deus não disse a Moisés: Moisés, sneak into Egypt. entre ali bem devagarzinho no Have Egito secret meetings with the children of Israel. e tenha reuniões secretas com o povo de Israel. And then when it's dark at night, the moon doesn't shine, and a little bit fog around the Red Sea, take them out in small groups, smuggle them out of Egypt in groups of 10. E quando for uma noite bem escura e tiver uma névoa espessa, pegue o grupo devagarzinho em grupos de 10 e vão saindo do Egito. Moses was not to smuggle the children of Israel out by night as we used to smuggle Bibles into the Soviet Union. E Moisés não tinha que tirar o povo do Egito como nós fazemos para contrabandear e levarmos Bíblias na União Soviética. There was no smuggling. Não havia nenhum contrabando. There was no little grouping. Não havia pequenos grupos saindo. In one day. Em um dia. In one day. Em um dia. It never happened before and never happened after. Nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. In one day, the greatest power on earth at that time lost its entire workforce. Em um dia, a nação mais poderosa da história perdeu todo o seu exército. In broad daylight, em pleno dia, Israel left Egypt loaded with their treasures. Israel saiu do Egito carregado com seus tesouros. This is to me a picture of what God has in mind for today. E esta é uma figura do que eu creio que Deus tem para o seu povo hoje. He will not do it small, 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 small. Ele não vai fazer algo pequeno, pequeno, pequeno. This is the day of great things. Este é o dia de grandes coisas. God will do it ostentatiously. Deus vai fazer grandes e maravilhosas coisas. He will do it in a grand style. E Ele vai fazer de uma maneira maravilhosa. Let my people go. Deixa meu povo ir. Let my people go. Deixa meu povo ir. Let my people go. Deixa meu povo ir. Amen. Amém. This is what I claim for myself and I claim for you. Por isso que eu oro para mim e eu oro para você também. And I claim for young men and women here. E eu oro pelos jovens que estão aqui. Amen. Amém. Many times I'm being asked how I operate in Africa. Muitos perguntam como é que eu trabalho lá na África. Underground, underground, underground. Você vai trabalhar escondido no mundo obscuro? I say no, my ministry is not underground evangelism. We are upper ground Nosso evangelism. evangelismo não é subsolo, ele é acima do solo. Amen. Amém. When we come into a country, there's nothing secret, there's nothing hidden. We are on every television channel and we are everywhere in the newspapers and we preach the gospel in broad daylight. Jesus is Lord. Quando nós chegamos num país, nós estamos em todas as televisões, em todos os jornais e nós declaramos em alto e bom som: Jesus Cristo é Senhor. Let the whole world hear it. Para que todo mundo ouça. We are not hiding. Nós não estamos aí nos escondendo. We are not creeping. Nós não estamos engatinhando. We will prevail against the gates of hell in the name of Jesus Christ, the Son Nós of God. estamos prevalecendo contra as portas do inferno em nome de Jesus. Say amen. Diga amém. I was praying.
Eu estava orando and the Lord spoke to me. e Deus falou ao meu coração: You have not yet gone to Sudan. você ainda não foi ao Sudão. Go to Sudan. Vá ao Sudão. Oh, when I heard Sudan, I got the shivers. E quando eu ouvi falar de Sudão, eu dei uma tremidinha. I said, Lord, to go to Sudan and preach the gospel is suicide. Senhor, pregar lá no Sudão é suicídio. That's where all these radical Muslims are. E ali onde todos esses muçulmanos radicais moram. I called my director. Eu chamei o meu diretor. I said, go to Sudan. Eu disse: vá você lá para o Sudão. Scan the skies. Começa a dar uma olhada naquele lugar. See if we can have a crusade. Veja se nós podemos ali ter uma No, I cruzada. didn't send him instead of me. Don't you worry. Não se preocupe, eu não mandei ele no meu lugar. Somebody's got to prepare. Alguém tem que preparar. He came back. Então ele voltou. He said to me, if God has spoken to you, you must go. E ele falou: se Deus falou com você, você tem que ir. If he has Se ele não falou, not spoken, we better don't go. It's very se ele dangerous. não falou com você, tenha certeza, nós não vamos, que é muito perigoso. I said, we don't go. Só eu falei: então nós não vamos. We preach the gospel at any necessary cost. We don't suffer for fun. Nós pregamos o evangelho por causa do custo necessário, mas nós não queremos sofrer simplesmente por divertimento. Amen. Amém? But shortly after that, I get an invitation from a government minister of the Sudanese government inviting me to come and speak at Easter in Khartoum. E logo depois disso recebi uma carta oficial do governo do Sudão para vir e falar numa atividade especial de Páscoa naquele país. Amen. Amém? The government minister said the Christians have a right to celebrate Easter. E esse líder do governo falou: os cristãos têm o direito de celebrarem a Páscoa. And the Christians have a right to invite a Christian preacher. E os cristãos têm o direito de convidar um pregador cristão. And the Christians said, we want Reinhard Bonnke. E os crentes lá disseram: nós queremos o Reinhard Bonnke. And they said to me, E eles me disseram: don't call it Gospel Crusade, call your crusade Easter celebration. e não chame a sua campanha de cruzada evangelística, chame essa sua campanha de culto de Páscoa. That was the best name I ever had. Esse foi o melhor nome que demos para uma campanha. That's what the gospel is all about. Jesus is Lord. E é isso que o evangelho fala, que Jesus Cristo é Senhor. Amen. Amém. He's risen. Ele ressuscitou. He's here. Ele está aqui. He's here. Ele está aqui. We flew with the chartered Boeing 707. We flew our equipment into Khartoum. There was no other way to get it in. E nós levamos todo o nosso equipamento num Boeing 707 até aquele país. The government gave us the green square. E o governo nos deu ali aquela praça verde. Huge military parade ground. E ali é um lugar onde eles faziam todos aqueles desfiles militares. I picked my team E eu peguei e uni a minha equipe for that crusade. para aquela campanha. I said, I want only one of each family, not two, because we are going into rough waters. E eu disse, eu só vou levar um de cada família, pois nós vamos entrar aqui em águas quentes. I don't want two to die of the same family. Eu não quero que dois morram da mesma família. So you laugh. It's no laughter. Você está rindo, mas não é negócio de rir, não, gente. I took just as few as I possibly could. Eu levei a menor equipe possível. I thought it's a small crusade. Eu disse, é uma campanha pequena. The first meeting, A primeira reunião, only 30,000 people. talvez 30 mil pessoas estejam lá. But there was a man, Mas havia um a homem, young Muslim, um jovem 20 muçulmano, years old, com 20 anos de idade, right there. que ele estava ali. He was totally deaf and dumb. Ele era surdo e mudo. 5 years before, when he was 15, 5 anos antes, quando ele tinha 15 anos de idade, he was struck by lightning, um raio caiu sobre ele, together with his father. junto com seu pai.
His father was instantly a piece of charcoal. E o pai dele simplesmente morreu eletrocutado. The boy was thrown to the ground. E aquele menino caiu no chão. And when he regained consciousness, E quando ele voltou a si, no sound. ele não pôde ouvir nada. He could not hear. He could not speak. Não falava nem ouvia. He went to all the hospitals. They said, your hearing is cooked. E todos os médicos dos hospitais disseram, a sua audição foi queimada. You'll never hear a sound again. Você nunca mais vai ouvir nada. Never speak again. Nunca mais vai falar uma palavra. It's cooked. Está queimado lá dentro. And there he was. E ali estava ele. And I stood here on the platform, E eu me levantei na plataforma. starting to pray for the sick. E comecei a orar pelos enfermos. Deaf ears open in the name of E eu Jesus. declarei, aqueles que são surdos, ouvidos sejam abertos em nome de Jesus. The mouth speak in the name of Jesus. Bocas mudas, abram-se agora em nome de Jesus. That young man told us later, E aquele moço nos contou depois, although he could not hear what I said, mesmo que ele não pudesse ouvir o que eu he disse, said, lightning struck me for the second time. um relâmpago caiu sobre mim uma segunda vez. He fell to the ground. E ele caiu no chão. He fell to the ground. E ele caiu no chão. Suddenly, an explosion in his De ears. repente, uma explosão nos seus ouvidos. Perfectly. E ele começou a ouvir He perfeitamente. spoke perfectly. E ele começou a falar perfeitamente. People started to scream E there. as pessoas começaram a gritar ao redor. They brought him up. They said to me, this man's name is Omar Mohammed. E o nome dele é Uma Mohammed. He was totally deaf. Ele era totalmente surdo. Everybody knows him. Todo mundo conhece Totally ele. dumb. Totalmente mudo. Now he speaks E agora ele começa a falar. absolutely perfectly. Ele começa a falar perfeitamente. I couldn't believe it. Eu não acreditei. He spoke so well. Ele falou tão bem. I couldn't think that there had been anything wrong because E I didn't know him. Eu não podia imaginar que houvesse algo errado com ele Then antes. the people shouted, E as pessoas começaram a gritar. that is the beggar from the university. Ele era da universidade. Next day, my crowd grew to 70,000. E no dia seguinte, aquela multidão subiu para 70 mil pessoas. Next day, 120,000. No próximo dia, 120 mil pessoas. Next day, 180,000. No próximo dia, 180 mil pessoas. The last day, No último dia, I was in the back building still. eu estava ainda na Ready parte to go de on the trás, platform. antes de entrar na plataforma. When the chief of national security came running to me, E o chefe da segurança nacional chegou para falar comigo. he said to me, Mr. Bonke, 1,000,000 people are outside waiting for you. Mr. Book, tem 1 milhão de pessoas esperando lá fora. That was of course not true. They were only 220. Na realidade não era verdade isso, era somente 200 mil pessoas. 220,000. 220 mil pessoas. But I like good rumors. Mas eu gosto de bons rumores. I like good Eu rumors. gosto de bons rumores. It was dangerous. Foi muito On perigoso. Friday night, Na sexta-feira à noite, they arrested three snipers. eles with their weapons. prenderam 3 franco-atiradores. Wow, I said, thank you, Jesus, I'm still alive. Eu disse, obrigado, Jesus, porque eu estou vivo. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. I felt when I left there, I have to go back. I have to go back. E quando eu saí de lá, eu sabia, eu preciso voltar, eu Easter preciso was too voltar. short. Easter was too short. And next year, thank God, is another Easter. A Páscoa foi muito pequena e graças a Deus no ano seguinte haveria outra Páscoa. The first one was in the year 2000, the second one in the year 2001. E a primeira foi no ano 2000, a segunda foi no ano 2001. We get the green square again. Nós estamos lá naquele mesmo espaço tão grande. Oh,
I was so happy. Eu estava tão feliz. I thought I can now go and finish the job. Agora eu posso ir terminar o trabalho. 8 days before I was leaving Germany, was to leave Germany for Sudan. 8 dias antes de sair da Alemanha e ir para o Sudão. All my offices in the world get the same memo Todos os escritórios nossos ao redor do mundo receberam o mesmo memo, in Arabic em árabe, with a poor English translation. com uma tradução muito pobre para o inglês. Bonke, if you come back to Khartoum, we will shoot you. Bom que se você voltar para Khartoum, no Sudão, nós vamos te matar. Signed Osama bin Laden. Assinado Osama Bin Laden. That was 5 months before 9/11. Isso aconteceu 5 meses antes do dia 9 de setembro. And they told me the Bin Laden family used to live in that area over there. E me disseram que a família Bin Laden costumava morar naquela região. That was no joke at all. Isso não foi nenhuma piada. I fell on my knees. Eu me dobrei nos meus I joelhos. said, Lord, look at that memo. Eu disse, Senhor, olhe para esta carta. Suddenly the Holy Spirit spoke to me. E aí o Espírito Santo me disse. He said to me, Ele disse, you are Satan's prime target for destruction. você é o alvo predileto de Satanás para a destruição. But Mas you are my prime target for protection. você é meu alvo principal de proteção. Hallelujah! Aleluia! I said, we go! E eu disse, então nós vamos. We go! Nós vamos. I went E eu fui with my team. com minha equipe. My team are brave people. Minha equipe são pessoas muito You corajosas. better think twice before you apply to join us. E se você quiser trabalhar conosco, pense 2 vezes. Yes. Woo! I arrived there 8 hours or 5 hours before the first meeting was to start. E eu The cheguei lá government 5 withdrew the horas permit. antes da primeira mensagem. The government withdrew the permit. E naquele momento o governo tirou a minha entrada no país, a permissão para entrar. No, this is the devil. E eu disse, isso é do diabo. My people told me hundreds of thousands of people converged already on the green square. E meu povo disse que haviam milhares de pessoas que já estavam lá nos esperando. Then they said, Bonke is a holy man. We've brought all our sick from the whole country. E todos disseram que o Bonke era um homem santo e trouxeram vários enfermos de várias partes do país para aquele local. Last year, our sick people were healed. No ano passado, pessoas enfermas do nosso país foram curados. The soldiers came and cordoned off the green square totally. We couldn't even dismantle our equipment. The soldiers even dismantled our equipment. E aí colocaram os soldados ao redor de toda aquela praça. E os soldados até começaram a nos ajudar a desmontar o equipamento. And then they came with mine detectors and sweepers. E aí eles vieram com detectores de metais. And they dug out 13 huge landmines out of the ground. E eles tiraram ali 13 grandes minas explosivos que tinham sido colocados ali. And yet I say, E mesmo apesar disso eu disse, thus says the Lord, assim diz o Senhor, let my people go. deixa o meu povo ir. God is on the path of deliverance. Deus está no caminho da libertação. And no devil can stop E não him. existe nenhum diabo que pode pará-lo. I'm not afraid of any religion because our God is on the throne. E eu não tenho medo de nenhuma religião, porque o nosso Deus está no trono. Amen. Amém. God's chariot is rolling. A carruagem de Deus está rolando. And when God's chariot is E rolling, quando a carruagem está rolando, you can only do 2 things. você só pode fazer 2 coisas. Get out of the way. Sair da frente dela. If you don't, you will be Se powderized. você não for, você vai ser atropelado. That's number 1. Essa é a primeira alternativa. Number 2 A is segunda é, get on God's. entre na carruagem de Deus.
Aleluia! And you have a free ride to victory. E você tem uma viagem gratuita para a vitória. I'm on God's chariot. E eu estou na carruagem de Deus. We are condemned to E victory. nós estamos indo para a vitória. Oh, we cannot lose. Nós não podemos perder. Because Jesus sounded, it is Porque finished. Jesus declarou, está consumado. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. I want to inspire each and every one. E eu quero inspirar a todos vocês aqui. The very God who sent Moses to Egypt O mesmo Deus que enviou Moisés para o Egito sent me to Africa and sent me now to Brazil and will send you to the ends of the me earth. levou para a África, me trouxe ao Brasil e vai levar você para as nações do mundo. Hallelujah. Aleluia. Brazil shall be washed. All of it, all of it, all of it. With the precious blood of Jesus. Todo o Brasil será lavado e limpo pelo sangue de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Oh, I'm inspired by the Spirit of God. Eu fui inspirado pelo Espírito de Deus. Yeah, I'm already 67 years old. Eu tenho 67 anos de idade. I told you before. E eu já te falei isso antes. My son-in-law is also a preacher. Meu genro também, ele é um pregador. He said to me, Ele me disse, Papa, papai, one day you will get slower and I will get faster. um dia você vai diminuir e eu vou ficar mais rápido. I said, sit down. E eu disse, sente-se, I want to tell you something. eu vou te dizer algo. I am like a Boeing 707. Eu sou como um Boeing 707. At the end of the runway, it is fastest. E no fim daquele aeroporto é quando eu estou indo mais rápido. Hallelujah! Aleluia! At the end of the runway, you will see no brake marks, no skid marks. E no fim daquela pista do aeroporto você não vai ver marcas do freio do avião. At the end of the runway, I just pull up No fim daquela pista eu vou simplesmente puxar o manche. and I land in the New E Jerusalem. eu vou chegar na Nova Jerusalém. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Amen! Amém! If the young don't preach the gospel, the old will do so. Se os jovens não pregarem o evangelho, os velhos vão continuar. But I know the young are already preaching the gospel. Mas eu sei que os jovens já estão pregando o evangelho. Preach it, preach it, Pregue, preach it. pregue, pregue. Preach, go and preach, go and Vão preach, e go and pregue, preach. vão e pregue, vão e preguem. Say amen. Diga amém. We serve a mighty God. Nós servimos um Deus poderoso. Hallelujah. Aleluia. I have got one small thing I still want to tell you, Eu quero dizer mais uma coisa a você. because I've got to catch an aeroplane. No, Porque eu this tenho que one. pegar um avião. I just would like to share something with you that the Lord spoke to me, Eu quero compartilhar o que Deus falou a mim, which is absolutely fantastic. que foi fantástico. Are you ready for that? Você está pronto para isso? It's Matthew chapter 25. Mateus 25. It's the story of the talents. É a história dos talentos. A lesson from the talents. Uma lição tirada aqui dos talentos. Remember, I don't want to read all the text. It's a long scripture reading otherwise. Eu não vou ler o texto todo por causa do tempo. You can read it at home. Você pode ler em casa. I take it that you know the content of Matthew 25. Eu acho que você conhece o conteúdo de Mateus 25. The Lord said that the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, and he called his servants and he delivered his goods for them. Verse 14. Versículo 14.
E também o reino dos céus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. And to one he gave 5 talents, E a um deu 5 talentos, to another 2, e a outro 2, and to another 1, e a outro 1. to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. A cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. And when he came back, E quando ele voltou, he was now requiring account. e ele voltou então para acertar as contas com eles. The one with the 5 Aquele que tinha 5, said, Lord, I put them to work Eu- and I got 5 extra ones. multipliquei, trabalhei esses 5 e tenho outros 5. The other one said, Lord, you gave me 2 and here are 4. I doubled them as well. E o outro disse, tinha 2, multipliquei e tenho 4 agora. And one said, Lord, you are a hard man. E o outro I knew disse, it. Deus, eu sabia, o Senhor é homem muito duro. You expect profit from nothing. Você queria sempre um lucro, So I played it safe. então eu joguei aqui meio seguro. I buried my talent in the ground. E eu enterrei meu talento aqui no chão. I dug it out today. E eu tirei ele hoje. And what is yours is yours. Here it is. Está aqui, o 1. que é seu, está aqui, 1. I give you back what you gave me. Eu estou te 1. dando o que o Senhor me deu, 1. How terrible. Que terrível. The whole focus is on this parable is, I think, on the one who had that 1 talent and buried it. Eu acho que o foco dessa mensagem é daquele que tinha 1 talento e o enterrou. He was not willing to risk that talent. Ele não esteve disposto a arriscar aquele 1 talento. Bury it. Ele o enterrou. Was the worst thing he could have done. Foi a pior coisa que ele podia ter feito. The worst thing. A pior coisa. If he had risked it in a business deal and had lost it, it would have been better than returning the 1 talent. Se ele tivesse arriscado e investido num negócio, teria sido melhor do que simplesmente enterrar aquele talento. I want to be a risk taker for Jesus. Eu quero ser aquela pessoa que toma riscos para Jesus. Let's risk a little more. Vamos arriscar um pouquinho mais. I say to all the businessmen, Eu digo a todos os empresários aqui, risk a little bit more. se for arrisque um Jesus. pouquinho mais por Jesus. Something 50 reals is too much of a risk to put into the offering. R$50 é um risco muito baixo para ser colocado numa oferta. Jesus gave it all. Jesus deu tudo. Oh my God, help us. E nós, o que vamos fazer? The one who took no risk was condemned. Aquele que não tomou nenhum risco foi condenado. It's a frightening thing, but it is true. É algo amedrontador, mas é verdadeiro. I want to quickly come to the one with the 5 and the 2. E agora eu vou chegar àqueles que multiplicaram os de 5 e de 2. To the one who had doubled the 5, Aquele que multiplicou os 5, the Lord said, Deus disse, o Senhor disse, you have been faithful over few, I put you over much. você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Listen, Preste atenção. that needs interpretation and I give you the interpretation. Eu vou te dar aqui a interpretação desse texto. This means Isso significa the reward for good work is more work. a recompensa pelo bom trabalho é mais trabalho. Hallelujah! Aleluia! The reward for good work is more work. A recompensa pelo bom trabalho é mais trabalho. If you are a good worker, Jesus will reward you with more and more and more. Se Say você está fazendo um bom amen. trabalho, Jesus vai te dar mais, mais e mais. Diga amém. Amen. Amém. Don't complain. Não reclame. This is divine promotion. Isso é a promoção divina.
Hallelujah. Aleluia. I started below zero. Anybody can start below zero. Eu comecei abaixo de zero e qualquer um pode começar abaixo de zero. Remember yesterday, from zero you can become a hero. E eu falei ontem aqui, você pode ser um zero, mas você pode se tornar um herói para Deus. The hand of the Lord will lift you. He's the glue and the lifter of your head. A mão de Deus pode levantá-lo, ele que levanta os seus servos. One other thing. Mais uma coisa. One other thing. Mais uma coisa. The Lord also said, Deus, o Senhor também disse: enter into the joy of the Lord. Entre na alegria do Senhor. Now, that text I have heard most at funerals. E eu já ouvi esta mensagem sendo pregada em muitos funerais. Enter Entre into the joy of the Lord, that's heaven. na alegria do Senhor lá no céu. All of a sudden it struck me. E de repente eu entendi. What is the joy of the Lord? O que é a alegria do Senhor? Hebrews came through my mind. Aí eu pensei em Hebreus. For the joy that was set before him, Porque a he alegria que estava endured the diante cross. dele, ele suportou a cruz. Shall I tell you what the joy of the Lord is? Sabe qual é a alegria do Senhor? To save the lost. Salvar os perdidos. To save the lost. Salvar os perdidos. That is not our business. Esse não é nosso negócio. This morning he is beckoning you. E Deus está te chamando hoje. And he says, E Ele está dizendo: enter entre into my joy. na minha alegria. How many of you want to enter into his joy? Quantos querem entrar na alegria do Senhor? Hallelujah! Aleluia! Oh, hallelujah! Aleluia! My time is up, but one more thing. Meu tempo terminou, mas mais uma coisinha. One more thing. Mais uma coisa. I live in America Hoje eu moro nos Estados the Unidos. last 6 years. Nos últimos 6 anos. I live on an island Eu moro numa ilha, at the beach. perto da praia. I feel like John and Patmos. Eu me sinto como João na ilha de Patmos. No, I'm not in prison. I'm actually in heaven. Graças a Deus eu não estou na prisão, eu estou quase num lugar celestial ali. But there they call it Treasure Coast. Treasure Coast. E eles chamam aquela área da costa do tesouro. And many times I see people going with a stick like that. E muitas vezes eu vejo algumas pessoas com uma vara, um pedaço assim de pau. At first I said to my wife, why are so many blind people come here Porque muitas pessoas cegas estão vindo aqui, querida, with their stick? com o seu pedaço de pau. Then I realized these are not sticks, these are metal detectors. E eu percebi, esses não são pedaços de pau, são detetores de metal. They are looking for gold coins. E eles estão procurando por moedas de ouro. And when I was at the beach, I watched somebody, he had found something, and he was digging. E eu vi alguém um dia que estava ali cavando e procurando alguma coisa. I was watching. Eu estava olhando a ele. And then I saw what he dug out. E eu vi então que ele tirou ali da areia A 1-cent piece. um pedacinho, uma moeda de 1 centavo, Totally oxidized. toda oxidada. I said to him, sir, Eu disse: Senhor, is it worth it? será que valeu a pena? He said to me, it's a hobby. Ele falou: é um hobby meu. Okay, Então tá bom, let's forget him. vamos esquecer. But I come today with my own metal E detector. hoje eu tenho o meu próprio detetor de metais. I'm not after gold coins. Eu não estou procurando moedinhas de ouro. I'm looking for buried Eu talents. estou procurando por talentos que foram enterrados. Hallelujah! Aleluia! Somehow the Holy Spirit tells me
somebody buried all 5. O Espírito Santo me disse que alguns aqui enterraram 5 talentos. Dig them out. Retire-os de lá. If you don't know how to use them, dig them out. I will borrow them from you and I will work with them. Se você não sabe usá-los, tire-os de lá e empreste para mim, porque eu vou usá-los. And you will have part in the reward. E você vai ter parte nesta recompensa. Jesus is coming soon. Jesus está voltando em breve. The day of accountability is coming soon. O dia de prestação de contas vai chegar. May the Lord have stirred your spirit here this Que o morning. Espírito Santo possa ter mexido no seu espírito hoje. May you have received that fire from on high. Que você possa ter recebido o fogo do céu. Become a risk taker for the kingdom of E God. comece a arriscar-se para o reino de Deus. In Jesus' name. Em nome de Let's Jesus. stand and Vamos worship todos ficar de Jesus. pé e adorar o Senhor Jesus. Come on, pray, pray, Comece a orar, pray. comece a orar, comece a orar. Give an answer to Jesus. Dê uma resposta a Jesus. Give an answer to Dê uma Jesus. resposta a Jesus. Lord, I thank you. Obrigado, I Senhor. thank you from the bottom of my heart Obrigado do fundo do meu coração for all these wonderful children of yours. por esse povo maravilhoso teu. I pray, oh Lord, Eu oro, Senhor, that the move of evangelism may go from this church para que o mover evangelístico saia desta igreja. into all directions. Todas as direções. In Jesus' name I Em pray. nome de In Jesus nós Jesus' oramos. name I pray. Amém. Por mais de 30 anos, o evangelista Reinhard Bonk tem viajado por toda a África e diversas partes do mundo, proclamando as verdades do Evangelho. A verdade de que Jesus salva, Jesus cura e Ele ama você. Não importa quem você seja, 有tàbí ẹnikẹ́ni yòówù tó ní. não importa que pecados você cometeu hoje, Láṣálẹ̀ yìí, diga sim para Jesus. sí Jésù. Eu vou gritar com toda a minha força. Seu nome é Jesus! Tenha certeza, existe um Deus que o ama. Você pode conhecê-lo e aprenda sobre um Deus que pode libertá-lo nas mais diversas situações da sua vida.